Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Prazer em tê-lo aqui conosco na Rede Século XXI. No ar, programa Vida e Saúde. Tema de hoje, cálculo renal. Nosso convidado aqui, Dr. Rafael Mamprim Stopiglia, estará conosco falando sobre o cálculo renal. Tirando suas dúvidas, participe conosco. Envie o seu e-mail através do vidaesaúde@rs21.com.br. Também estaremos recebendo as perguntas pelo telefone. Nosso call center já está à sua disposição. 0 operadora 19 3871 9620. No ar, pela Rede Século XXI, programa Vida e Saúde. Excepcionalmente hoje, eu, Júnior Barbosa, apresentando, você aí, e vamos tirar as dúvidas com o doutor. Seja bem-vindo, participe conosco e acompanhe a nossa matéria que foi feita com tanto carinho para a nossa equipe. Os pequenos sinais no exame de imagens constatam o cálculo renal. Quando instaladas nos rins, as pedras não causam sintomas, mas se migram para o canal da uretra, elas produzem as temidas cólicas renais. Isso acontece devido à formação de cristais nos rins. Tem alguns tipos de cálculo. A maioria dos cálculos é formado de oxalato de cálcio. Quando a urina fica concentrada, esse oxalato ele agrega o cálcio e formam cristais de oxalato de cálcio. Esses cristais vão se agregando e formam o cálculo. Segundo o urologista, o cálculo renal afeta 10% da população mundial. As causas são genéticas e o principal fator de risco para o desenvolvimento dos cálculos é a desidratação. Ou seja, quem toma pouca água tem mais chance de desenvolver os cálculos renais. Uma das principais causas de formação do cálculo é a urina concentrada. Então, aí uma boa hidratação, a princípio, já é uma boa medida para tentar melhorar a incidência desses cálculos. O médico recomenda a ingestão de alimentos ricos em ácido cítrico como forma de prevenção. Os cálculos podem ser eliminados na urina ou podem ser retirados de maneira não invasiva. Que hoje em dia a tecnologia, a parte urológica se desenvolveu muito nessa parte e nós conseguimos chegar no rim e estourar e quebrar esse tipo de pedra com laser, com procedimentos que são rápidos. O cálculo renal, quando retirado, pode ser visto dessa forma. Foram essas pedrinhas que causaram sofrimento na vida de Celso. Afinal de contas, uma das características mais marcantes do cálculo renal é a dor intensa. É isso mesmo, Celso? Como eram as suas crises e com que frequência elas apareciam? O prazo, normalmente, que me dava crise, entre 3 e 4 meses. E a dor é muito intensa. A gente tem que acabar procurando um médico porque é insuportável a dor. Foram quase 20 anos sofrendo com as dores causadas pelas cólicas renais. Nesse período, Celso foi submetido a 3 intervenções para a retirada dos cálculos. Nessa última crise, fez a litotripsia, retirou os cálculos e no mesmo dia foi para casa. Os momentos de sofrimento fizeram com que Celso repensasse alguns hábitos de vida. Água, alimentação, diminuir o sal. Aqui de volta, e você percebeu a dimensão do cálculo renal. Por isso, nosso querido convidado de hoje, professor, Dr. Rafael Mamprim Stopiglia, aqui, prazer em tê-lo conosco. E esse tema, cálculo renal. Prazer é meu, Júnior, obrigado pelo convite. O cálculo é um problema que afeta muita gente. Infelizmente, muitas pessoas são acometidas pelo cálculo, que nós chamamos também de litíase renal, que nada mais é, Júnior, do que a formação de pedrinha no canal da urina. Que causa aquela dor terrível, é isso? Exatamente. Costumo dizer que só quem tem sabe. E pelo que a gente observou na matéria aqui de introdução, doutor, e já falando com você, telespectador, qualidade de vida. Para que você possa, é lógico, não só o cálculo, mas todas as doenças. Especificamente o foco hoje, cálculo renal, ali falou várias vezes da questão da hidratação. Deixar seu corpo hidratado, é isso? É isso. Sem dúvida, você tocou num ponto extremamente importante, que é a qualidade de vida. De algum tempo para cá,
nós temos desenvolvido várias e várias situações para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. E, em virtude do cálculo ser algo que prejudica muito a qualidade de vida das pessoas, a hidratação, sem dúvida, tem o seu papel fundamental. Uma boa ingesta de líquidos, especialmente de água, ao longo do dia, especialmente ao longo dos meses do verão, é uma das medidas mais importantes para que, se não evitar totalmente a formação do cálculo, para que isso seja de uma forma muito demorada, para que se demore muito tempo até que os temidos cálculos se formem e possam dar algumas consequências. Doutor, e nós falamos de líquido. E os rapazes, os bebedores de cerveja, devem estar contentes uma hora dessa. A cerveja substitui? É um perigo a gente falar líquido, porque todo mundo diz, olha, o doutor disse que pode qualquer líquido. E, na verdade, não é bem assim. Existem os bons líquidos e existem os líquidos não tão bons. Claro que uma cervejinha, como muitas propagandas a gente vê, e sempre em moderação, não tem muito problema. Mas o nosso foco aqui não é isso. O nosso foco é a ingesta de líquido de boa qualidade, especialmente sucos, chás naturais e principalmente a água. Água. Doutor, vamos sair um pouquinho do estúdio e vamos para as ruas, porque de lá já está vindo pergunta e parece que é realmente relacionada à nossa conversa sobre o líquido. Vamos para as ruas. Olá, eu sou Nilce e gostaria de saber quais são os alimentos que eu posso ingerir para evitar doenças renais. Aqui de volta. E a Nilce, doutor, ali perguntando já, saímos da questão do líquido e também já passou para os alimentos. Também tem influência os alimentos da questão renal, dos cálculos renais, do bom funcionamento do rim? Tem. Nossas avós, há muito tempo, sempre disseram para que a gente evitasse os alimentos à base de cálcio. Leites, derivados, laticínios, queijo, tomate, cada um tinha uma receitinha. O tempo foi passando, os estudos com cálculo renal foram se desenvolvendo e a gente foi percebendo que não é bem assim. Outras coisas são tão importantes ou mais do que a alimentação, mas, de qualquer forma, uma ingesta, um consumo muito exagerado de algumas coisas podem ser prejudiciais, sim. Vimos há pouco, no bloco inicial, o doutor falando que alguns alimentos que contenham cálcio e outros que contêm uma substância chamada oxalato são alimentos que podem desenvolver cálculo renal, porque a maioria dos cálculos, aproximadamente 80% deles, são formados da combinação do oxalato e do cálcio. Cálcio, leite, derivados. Leite e derivados. E o oxalato, às vezes a gente esquece. Primeiro que não é uma palavra, uma substância tão conhecida, mas ela sim participa. E para lembrar, é importante, onde tem bastante oxalato é no espinafre, tem muito oxalato. Na beterraba também tem bastante oxalato. Mas esses são alimentos, legumes, altamente saudáveis. Né? Então, a quantidade de oxalato, apesar de grande, ela é facilmente eliminada do que o organismo não quer. O senhor falou da combinação, é isso? Se tiver uma combinação de muita ingesta de oxalato e muita ingesta de cálcio, isso pode ter uma possibilidade de aumento na produção do cálculo, mas especialmente em quem tem uma predisposição. Qualidade de vida, alimentação balanceada, com critérios, pratos coloridos, tudo. Aqui, doutor, aqui uma pergunta que veio. Qual a função dos rins? Para que serve os rins? Os rins são órgãos pares, são, portanto, 2 que nós temos no organismo, e a principal função dos rins é eliminar, entre aspas, a sujeira, as substâncias nocivas ao organismo através da urina. Então, tudo que nós ingerimos, tudo que o organismo precisa trabalhar para sobreviver, ele faz algumas substâncias em que elas precisam ser eliminadas.
e na forma da urina elas são eliminadas, nós chamamos de compostos nitrogenados. Então a função principal do rim é essa, eliminar as escórias, as impurezas do organismo através da urina. E esses cálculos que vão surgindo conforme o tempo, seria uma filtragem ali? Como seria a questão do cálculo? Que apareceu na imagem há pouco, a gente viu naquele vidrinho lá, isso? Exatamente. O cálculo é uma pedrinha. Ela calcifica mesmo? Calcifica mesmo. Ela faz barulho? Faz barulho. Sólida. Se ela tiver um tamanho considerável, 4, 5, 6 milímetros, e for eliminada espontaneamente, houve o barulho. Uhum. O rim, basicamente, tem duas partes. Uma parte que é o filtro, propriamente dito, que filtra o sangue ao longo das 24 horas, e uma parte que são os canais urinários. Tem vários canais dentro do rim, eles se juntam e formam um canal principal. E esse canal principal leva a urina até a bexiga para ser eliminada. Então, é nessa passagem da filtração do sangue para os canais, ali no início dos canais, que se formam os cálculos. E por que as pessoas sempre comentam a cólica, a crise renal é pior que a dor do parto? Apesar que os homens não têm parto, mas como é a dor do parto, essa cólica horrível? A dor é muito forte realmente, Júnior, muito forte. E em comparação com a dor do parto, infelizmente, só as mulheres podem ter. Elas vêm no consultório e perguntam, doutor, sabe como é a dor do parto? Infelizmente não, mas isso é muito comum. De qualquer forma, a dor é muito forte realmente. É uma dor que começa rapidamente e piora também rapidamente. Existe um estudo que foi feito muito interessante fora do Brasil para tentar quantificar essa dor de uma maneira mais próxima do real, porque é muito difícil a gente quantificar a dor. Saber se uma dor de uma pessoa é pior do que a dor da outra, isso é muito difícil. Mas essa quantificação chegou que a dor renal realmente é uma das piores que tem. Eles classificaram praticamente em segundo lugar, portanto, com uma altíssima potência de desconforto, de incômodo. Ao a gente comentar aqui, com certeza as pessoas já estão na sua casa aí vivenciando. Quem já passou por isso sabe. E nós queremos convidá-lo que participe desse programa de hoje, Vida e Saúde, Cálculo Renal, Dr. Rafael. Você pode enviar a sua pergunta, seu questionamento aqui, através do telefone 0 operadora 19 3871 9620. Ou, se preferir, também você pode mandar pelo nosso e-mail, que é vidaesaúde@rs21.com.br. Vamos sair para um breve intervalo, enquanto aguardamos você enviar sua pergunta e participar conosco. Vida e Saúde, na Rede Século XXI. Então, a princípio, o período de maior incidência de cálculo geralmente pode acontecer nos períodos mais quentes, no verão, que o indivíduo transpira mais, acaba não tendo uma boa hidratação e faz com que essa urina concentrada agregue os cristais de oxalato de cálcio e forme o cálculo. Então, nesses dias mais quentes, sempre buscar uma boa hidratação.